Tem gente que só quer ser líder. Tem líder que não se prepara para o inverno. Inverno não seja de fazia. Inverno, você precisa de um abraço, um casaco, a gente não vem. Inverno, às vezes muita frio. No calor muito é quente, mas muita gente passa pela praia, vem a vontade. A estação do calor também te traz problemas, porque no calor agora tem horário de verão, e no verão, que começa hoje, já perde uma hora de curso, porque o cara tem aquela desculpa, já não é uma prova, só tem que ter amanhã, quem tem de manhã aí já não é prova. Quem já não pode chegar tarde, já tem essa desculpa de uma hora de verão. E quando isso começa a pegar, o horário acaba. Estações. Aleluia. Nós estamos querendo dizer qual uma estação. E o inverno da terra não quer dizer o inverno. Diga para esse tal que está do seu lado. O inverno está no lugar. Está no lugar. Primavera. A primavera. Amém, Jesus. Mas tem sempre flores, no final de fruta. Flores, elas podem ser flores, elas vão ser flores, vão estar ali, depois de um calor, elas vão resistir. E tem muitas frutas que elas não gostam muito, não. Elas só aparecem, por exemplo, o abacaxi é uma fruta que não tem nada. A manga, ele é refresco. Mas para o inverno vem para aqui, e tem outras coisas mais. Então, eu quero dizer para você, viva a estação que Deus preparou para você. Você tem que ter um ministério, e você sai passar pelas quatro estações. Ou você, se você for aqui só de igreja cheia, tu vai estar incumprido, tu vai testificar, tu vai avançar, tu vai ter uma estratégia de não perto para outro, mas para você não vai nada. E com todo respeito, se a fronha do certo com o ouvido, não quer dizer que vai dar para mim. Isso aí está. Vou chamar você. Mas ele tem a estação dele. Eu sei que Deus está falando conosco. Aleluia! É Deus. Graças. Quando deixamos de olhar para trás. Quando deixamos de olhar para frente. Quando deixamos de olhar para frente, ficamos, Viramos estátua do sal. viramos estátua do sal. Nós temos uma missão. O sal tem uma missão. Quando Jesus diz assim, você é sal, você vai dizer, você tem uma missão específica. Que missão é essa? Missão do sal. Isso aqui vai ser um pouquinho, vai ser uma realidade. A missão do sal é a missão invisível de ser. Sentido sem ser visto. A missão do sal é a missão invisível de ter sentido sem ser visto. Ou seja, o sal não faz questão de aparecer. Jesus, aleluia! Mas ninguém quer essa missão, meu irmão. Ninguém quer aparecer. É, pai. Porque o cara está aparecendo, está chegando que ele volta na igreja, eu vou ficar empurrando, sua fé, come, e não combina bem, mas fora que eu ganhei um ferro musculoso, chama para comprar, e vou quanto longe de pedaço, come, e está sendo concluído para mim, porque você está olhando para trás. São as estações. Se nós estamos na primavera, seu carro vai chegar no outono, vai ter que passar o verão, o tempo quente. Amém. A sua bênção vai chegar. Glória a Deus, aleluia! Tem o meu filho, tem um fenômeno que vai te pedir. Chegar o meu poder de chuva. É Deus! Aleluia! É Jesus! Aleluia! E a missão que está do seu lado, aceite a missão de ser sentido sem ser visto. Sem ser visto. Essa é a maior alegria do sal, é dar gosto do que ser visto. O sal, grava isso, o sal existe para inexistir. O sal existe para inexistir.
Quem é salvo também? Quando Jesus está dizendo para você, sai de saleiro. Porque enquanto está no saleiro, está ali. Mas enquanto o sal está ali no saleiro, as pessoas não te vendo. E tu quer ser visto, então está tranquilo. Mas quando você se mistura, quando joga o sal na salada, aí não vê mais. É Deus, aleluia! Obrigado, Jesus. Aleluia! Obrigado, Jesus. Meu Pai. É verdade, Pai. Por isso tem pessoas aqui que estão acompanhando o seu líder e já vai entendendo que o negócio estreita para o líder também. Porque quem quer levar o evangelho sério está aqui ouvindo, Senhor. Amém. Aleluia. O sal existe para existir. O sal que é visto não é sentido. Pois o sal que é sentido, ele não é mais visto. Tu quer ser visto, tu quer ser sentido. Meu ministério quer ser visto, quer ser sentido. Porque eu sou incumprido, porque eu não sou visto. Porque esquece de mim, porque eu não chego a outra rádio, eu não estou no navio, eu quero ser visto. Porque eu entendendo, vocês estão entendendo? Amém. Glória a Deus. Prosperidade de excelência para você. Glória a Deus. Vai emprestar. Mas tu não vai ficar preso a sujo político nenhum. Tu não vai ficar preso às notas nenhuma. Eu vou te honrar. O que eu vou fazer com você, eu vou pedir com José. Quem fez José prosperar? O Deus dele, o dom dele. O teu dom que vai te tirar do buraco. Que vai te botar. Aleluia! É, Pai. O dom que você está fora, o dom do vida, o dom da palavra. Meu Deus, aleluia. É, Pai, eu creio, Pai. Deus poderoso. O sal que é visto não é sentido, porque o sal que é sentido não é visto. O mundo quer enxergar nossas estátuas de sal e justiça. O sal que aparece quando é estátua muito sal. E você tem que ter um sal dobrado, porque o sal que aparece no excesso também ninguém suporta. Tem gente que é sal demais, sal grosso. Ele fica perto. Eu estou aqui, pessoal. Olha, é palavra. Porque o sal em excesso ninguém suporta. Ele é insuportável. Falta sal demais na salada. Estragou, tudo estraga. Até o rim. Até o rim. Até não vai. Quem eu sou sal, eu sei. Mas eu tenho que saber meu limite de dosagem, meu limite de... Amém, pastor? Então está aqui. Glória a Deus. Aleluia, querido. Aleluia. Tem que saber. Teve uma ovelha que chegou no caso do pastor Evaldo, que estava com problema. E essa ovelha falou assim, pastor, então isso aí, que vocês estão aí fora, e tal. Ele estava com a ovelha lá, beira do abismo. E fez uma besteira grande mesmo, trabalhei com o pastor, a pastor olhou para mim, falei,
pastor, vou entregar um cartão para a pessoa que tem alguma coisa que Deus não possa fazer. Existe alguma coisa que Deus não possa ajeitar? Não, pastor, mas eu. Então, é o seguinte, fica a casa, senta aí, a gente vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Vamos trabalhar. Porque o cara estava na beira do abismo. Alguém vai quando ela chega para você na beira do abismo, tem um cajado. O cajado tem uma ponta, que é aquela ponta. Ou tu empurra, ou tu pega o gancho e sai de cara. Então, o gancho trouxe, empurra, tudo errado. Deus está te tratando. Toda crise é uma oportunidade para o crescimento. Vai ser tratado, fica aí. Foi tratado, se consertou. Hoje, ter a sua casa é uma bênção e serve o Senhor. Amém. Amém. É, Deus. Aquele paraíso dos sangue, ele tinha um salvo. No país de Bethesda, ele tinha um salvo, ele era salvo. Ficou 38 anos ali esperando ajuda. E quando Jesus pergunta a ele, como diz a pessoa? Em outras palavras, se eu tivesse perguntado a Jesus, Jesus também não ajuda ninguém. Mas ninguém falou comigo, Jesus também não fala com ninguém. Existe pessoas que ninguém se aproxima dele, ele não se aproxima com ninguém, não abre porta de relacionamento, ele se isola. Aí vai ficar na beira do sangue, 38 anos, vai ficar 50, 500, vai morrer assim, quem vai ajudar? Quem vai ajudar um grosso? Quem vai ajudar uma pessoa nova? Aí quando Jesus chega, porque Jesus era paciente, não era eu para você. Porque senão ia estar fazendo esse evangelho no coisa, junto também de localidade. Vamos lá para frente. Porque Jesus chega para Jesus, você quer ser curado, ele vai se queixar. Ah, não é essa pessoa que me coloca, Deus não vai estar trabalhando bolinha, não. Amém? Amém! É, Deus. Mas pastor não me visita, você também não visita. Pastor não me liga, você também não liga. Irmão, também não vai, então nós estamos dizendo também para você que é o seguinte, vamos olhar para frente, vamos parar de olhar para trás, vamos parar para olhar para trás, vamos identificar. E é o seguinte, o mundo está querendo que a gente conquistado. Porque ele quer a gente prestar uma grande para que nós sejamos sal na terra. Sal na terra é insuportável. Quem tem gosto só fica sabendo se deixar provar. Quando creio que Deus já disse, deixa Deus provar você. Deixa as pessoas saberem a unção que tem na sua vida. Tu só vai saber isso se você se aproximar. Lugar de prova. Deus está aqui. Onde que Deus está aqui? Amém. Lugar de ser provado. Se eu vou falar aqui, eu vou ficar. A gente tem que estar em estaleiro, amém? O sal, ele tem que ser provado na terra. E aí, pastor? Outro pai, quero que seja provado. Esse pai não estou falando. Que a prova do sal, Deus diz que pode ser o sal da terra. Jesus disse, eu não peço de Jesus, mas eu disse do mal, aqui. Não adianta pedir para ele ir embora, não porque esse camarada vai ficar aí. Visto, plano, vai tentando, eu estou dizendo assim, é a lixa do convite para lixar seu caráter. Jesus não estou mandando, não, Jesus disse, assim, eu não sei. Eu também tenho esse Jesus. Você é sal. Ele não sabe que é sal. Você é um sal que está definido. Então, olha só. Sozinho não tem valor. Diga comigo, sal, sozinho, Sozinho não tem valor. não tem valor. Porque sal não é alimento. Sal é condimento. Você não vai ao mercado e diz assim, me dá 1 quilo de sal. Eu vou cheio de fome. Você compra 1 quilo de feijão, de arroz. Mas sal não. Porque o sal sozinho não tem valor. Ninguém põe sal para matar o nome. Então o Senhor está dizendo assim, tu é sal, traz um talento de mistura. Houve um tempo que, aqui ó, houve um tempo que as pedras eram usadas como salário. As pedras usadas como moeda, como pagamento. O cara trabalhava no homem de produção, produziu sal. Era extraído também da água salgada, então eles pagavam com sal, compravam hortifruti e pagavam com sal. Daí surgiu a palavra salário. Amém, irmão? Então o sal da moeda, precisamos aqui saber
misturar. Deixa eu deixar aqui para você. Saber o que está acontecendo, dar opinião, participar, parar de fugir. Você fala para fazer. Pai. Amém, Jesus. Deus está dizendo que para de fugir, tá? Se mistura. Através da participação, poderemos influenciar este mundo, dando sabor e valor. Jesus orou em João 17, não leva o espírito mundo, mas o espírito mal. Não se coloca sal em carne podre, senão isso aconteceu, o sal e a carne jogaram fora. Ou seja, se misturar com qualquer coisa, existem ambientes não apropriados para nós, existem certos assuntos que são abomináveis para a gente e para Deus, decretados e compromissos que o sal não pode se misturar, afinal nós somos sal da terra e não sal com terra. Tem uma comunidade aí, que eu fui lá falar com o pastor, ele falou assim, para pegar como foi o cara entra com um fuzil, entra atrás da igreja, deixa o fuzil, entra no fundo e começa a dar glória a Deus. A polícia passa lá na porta, assim, não, calma. E aí está. Isso é sal com terra, não é sal da terra. Glória a Deus. Ele está botando a arma aqui, escondendo, pensando até porque ele não se reconhece como pastor. Ele não se reconhece como Deus. Mas eu não vou colocar isso na igreja. Tem que trabalhar. Deixa assim. Amém. Sal com terra. É diferente de sal na terra. Jesus disse, vós sois o sal da terra. Se você perder a utilidade, vai ser jogado fora. Se você perder a utilidade, aí para de ouvir o Cristo. É ouvir o pastor Jorge quando você levanta no café. Não dê ao Cristo mais tempo do que você daria ao amigo. Inerando as pessoas. A gente abaixa essa pessoa e ele pode ser que Deus está falando aqui, Senhor. Amém, Jesus. Jesus vai na frente do casamento e realizou o primeiro milagre. Imagina se ele recusasse o convite. O detalhe importante: como agir nos lugares onde vamos? O que fazemos se os discípulos comessem e bebessem e fizessem besteira? Jesus ficaria envergonhado. Paulo diz, não me envergonho do Evangelho. Eu digo para a gente que diz isso, não me envergonho do Evangelho, mas sou vergonha dele. Quer dizer, muita gente aí que era melhor não dizer que era pastor e muito menos Evangelho. Vocês sabem? Quase tive que pagar o carro por mão. E me dispôs. O cara embolou um 7-1. Mandou a concessionária mentir. Mandou o banco mentir. E outra coisa, no lado do confusão. O cara estava na mão dele. Aí tem vontade de aquele está dando tempo, para eu dar um tempo, vou meter a algema dele e levar ele todo mundo. Leva para uma delegacia, chega na cidade, mas ele não conseguiu, porque tem que botar, às vezes por um teclado, uma palavra, uma forma que ele já tem, ele já chega, cara, aquela porra. Você que deixa aí. Amém. Agora eu vou falar isso, só para você contar. Jesus fica envergonhado com a vontade de tudo de pessoas. Os discípulos não fizeram vergonha. Não me vergonha do Evangelho, mas às vezes não vergonha dele. Às vezes temos deixado Jesus se envergonhar com o nosso comportamento, com nossas ações. O salmo precisa se misturar, mas não com tudo, nem de qualquer maneira. Vá a um lugar, mas não vá a qualquer lugar. Faça alguma coisa, mas não faça qualquer coisa. Aceite algum convite, mas não aceite qualquer convite. Peça a Deus o discernimento.
sal, ele for misturado não só com terra, mas também com água. O gosto dele, após o contato com a água, o gosto fica na água e o sal fica insípido. Desde hoje você está perdendo o seu gosto. Desde hoje o seu ministério está se misturando e perdendo o gosto. Suas ovelhas já estão pedindo isso, sua liderança está pedindo isso, o departamento está pedindo isso, o teu pastor está pedindo isso. Deus precisa assim, cuidado com a terra, mas também cuidado com a água. Tem uns crentes que é fácil, mas o fato dele está cheio de água e você está perdendo o teu sabor. Porque quando você bota o sal na água, o excesso da sua dele para a água. Tem gente tomando que é Deus, você não está vendo. Abra com a Bíblia em Lucas 12. Glória para orar. Meus irmãos, não chateados comigo, não, né? Não, em nome de Jesus. Essa palavra é para Só bênção. Aleluia. Mas é a palavra, meu irmão. Isso não é a palavra, eu estou dizendo que você está aqui. Eu creio que Deus está dando um despertamento. Se eu não peguei uma palavra, que diz aí, Lucas 12, no seu caminho. Achou aí? 12. Quem está aí? 12. Ah, tem óculos no lugar. Lucas 12. Ajudando e tentando muitos milhares de pessoas só e se atropelaram uns aos outros. Começou a dizer aos seus discípulos, acalculai primeiramente do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Aí o negócio fica mais estreito. Porque Jesus está falando aqui do fermento dos fariseus. Fariseus vai pesar e vai dizer que está vivo. Fariseus, eles eram judeus, não eram judeus? Não eram judeus? Era na casa de judeus que eram pastores, eles sabiam de alguma coisa, eles tinham uma posição social. É isso, como os escribas e outros mais. Então tá bom, aí Jesus pega e fala de judeus, acautelai-os com o fermento dos fariseus, e ele diz que o que é o fermento, ele está falando que ele está dúvida, ele diz que o fermento dos fariseus, que é o judeu, é a hipocrisia. Hipocrisia é tentar ver por fora aquilo que não se é por dentro. É isso que nós temos encontrado aí, meu pai. Quando você chega para pregar o evangelho sério, o cara que passou com o mesmo título que você já fez um monte de besteira. E o melhor, se ele quiser que fosse embora, não. Ele bota o terno na gravata, vai para o altar e com uma anelzão aqui, meu irmão. Não é por fora. Aí Jesus chega, mansinho, para a prostituta, para o ladrão, para o próprio Império Romano, que ele não são. Agora ele serve a lenha dos judeus. Vocês vão embora. Vira para os discípulos e diz o seguinte: cuidado com o fermento desses crentes. É o cara. É. Morte! Por quê? Porque você tem uma massa, tem uma massa diante de você, tem um povo diante de você, e tem um cara se dizendo crente que é fariseu, está querendo perder a sua massa. Deus está dizendo assim: salva a massa. Gálatas 5:9. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Eu vou explicar Gálatas. Aí, Renato, olha que interessante. A luta de Jesus com os fariseus religiosos, Mateus 23.
Deus hoje vai tirar todo o serpente do nosso meio. Aleluia! É Deus! Tudo vai sair do ministério que estão por aí, tudo implementado, eles tornam pela sua mão. Pode deixar que Deus vai se encarregar de explodir com Deus. Glória a Deus, Pai. É, Jesus. Vai tomar. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu disse, não vou lá numa igreja, deixa o povo lá, porque eu vou lá frio. Pai de Deus. É. E transportando por aí, dando volta em todo mundo. Aleluia. Ministério a Deus do ar. Você não é de igreja, presta bem, não é de encostar, não é batista, não é ministério. Comunidade, não. Você falar assim, olha, Deus está dizendo que vai ficar em você, há um plano apostólico, há um quê? Seja todo, nem redenção, não sei o quê, nem comunhão contigo, eu ouvi. Aí, falo de você, já está notificando, porque te dá hipótese é falar mal, entendeu? Se chegar para mim e falar assim, por exemplo, a pastora Fátima ganhou uma vez, para ele não batista, eu sou pastor de cobra, depois não me fala, não, já está tudo isso me diga. A pastora Fátima ganhou uma vez, para ele estava querendo te contar, não isso me diga. Mas fala assim, a pastora Fátima aí, meu irmão, está sabendo a última dela? Eu abro a bolsa e digo, fala aí, mas todo mundo ia pegar a outra, não fala aí, porque vai embora. Lembra? Judeu, crente. Existe, os fariseus não existem. Vocês estão me entendendo? Amém. Pode entrar. Você não vai deixar. Aleluia. Você vai identificar, vai falar a tua marca. Estão chegando para tomar a tua marca. Jesus chama ele de fariseu. Característica, religiosidade. Ele é o fermento. Aí, olha só, escuta aqui, diga comigo. Característica do fermento. Característica do espírito da religiosidade. Deixa eu falar uma coisa para você aqui, ó. Um pouquinho só é suficiente para contaminar. O fermento, em comparação à massa, ele é insignificante, porque a massa é grande, o fermento é um pouquinho só. E é insignificante, no entanto, é capaz de contaminar toda a massa. Eu não falo de macumba, eu estou falando de parte satânico, eu estou falando de imagem de cultura, eu estou falando de um pouquinho de fermento que é religiosidade. Amém? É. Amém, pastor? Amém. A gente está preocupado com os tempos que está fazendo trabalho muitas das vezes, que são fariseus que estão querendo derrubar o seu ministério. Está contigo, anda contigo, mas não tem como eu contigo. Aleluia. Outra coisa que o fermento faz é de difícil discernimento. O fermento, depois que é colocado na massa, não pode ser mais visto. Só dá para ver o resultado. Qual o resultado quando o fermento está na massa? Ela estufa, incha, é de sutil aparência. Jesus diz que é hipocrisia. A sua principal marca é hipocrisia. Da doutrina dos fariseus, hipocrisia. Hipocrisia no grego significa hipócritas, que querem ser também a atuação de um artista no teatro. Apresenta ser de Deus, mas não é de Deus. Gosta do irmão, fala mal do irmão, entrega, faz fofoca. Vou usar a palavra da frase do pastor Jorge colocada aqui no último café. Todo jardim tem uma serpente. Oh, meu Deus. Isso seja feito para você, é para ter conhecimento. Para você entender que quando Deus te chamou de final, Ele te colocou no meio de tudo isso. Aleluia! Glória. Se eu estou dizendo, você não vai desistir, porque hoje eu renovo a tua força. Deus, aleluia! Tome posse, Pai. O presente é difícil, porque ele incha. A igreja
ternura, tinha honra, é um homem que me tratou, como vai dizer, eu acho cuidoso de mim, e não mais tarde é Deus Pai. Deus está aqui nesse lugar, ele me trata, ele me solta, ele diz sim, ele diz não, porque isso tem que fazer parte da nossa vida. O que você quiser, o que quer, não tem liderança. Deus está aqui nesse lugar. É verdade. Meu pai igual o meu, que me preocupa, que diz assim, você não pode, mas eu queria ficar no ministério, você quer saber o que eu fui. E Deus não disse, não discute mais. Peraí, salva mais. Segura seu pai, segura o ministério, a igreja, salva a massa. Então você tem que dar um fermento e vamos exterminar esse fermento no nome de Jesus. É verdade. Irmão, a massa vai ser salva. A massa vai ser Aplaude Jesus aqui. Aleluia. O fermento tem maior influência. O fermento produz a mais alta coleção de enzimas que possibilita atacar qualquer tipo de substância. O fermento velho e o fermento ele consegue trazer uma influência muito grande. Ele está influenciando muita gente aí. E por último, o fermento produz mudanças significativas. O fermento ele não apenas influencia, mas também é capaz de alterar a composição química de um elemento. Ou seja, um pouco de fermento contaminado é capaz de provocar mudança em nossa vida para pior. Se não bastasse, a sua massa está envenenada, você que está fazendo a massa vai começar a sentir mal. E Deus vai dizer para Deus que também solução de diferença. Eu vou me curar da massa para ela recuperar. Um pouco de fermento. Filho pródigo teve mudanças indevidas, inesperadas e necessárias. Eu vou falar com vocês. O fermento faz crescer, diga comigo, o fermento faz crescer. Fermento faz Agora crescer. diga o fermão, nem tudo que cresce. Nem tudo que cresce É de Deus. vem de Deus. Você tem que saber. O fermento age fazendo a massa crescer. Lúcifer começou grande. Tem gente que quer começar grande. Lúcifer começou grande. O ministério de Lúcifer já tinha 30% do céu. Aleluia. Aleluia. Nem a igreja que foi o luxo. Tem gente assim. 30% vai mexer no céu. Que é uma igreja, pegou o nosso grande. O cara começou um ministério grande. De repente, significa em mim, você. Que eu não creio. Que eu não fui. Que eu não estou. Olha, está fazendo uma coisa de fermento. Você precisa entender o recado de Deus. É Deus. Você começou grande ministro do seu reino. Após revelar um terço de anjos revelado, após o seu comércio, comercializar é a arte de seduzir. O fermento do fariseu faz a massa crescer, mas o seu final é forte. Quando chega em Deus, está falando assim com você. Amém, Jesus. Aleluia. Por favor. Jó 8, versículo 7. Quem acha que o ministro tem que ser grande, que o ministro tem que ser o melhor, Deus está dizendo para você que está tendo um ministro pequeno, fraco. Jó 8, 7 para você. O que diz? O seu princípio, na verdade, será ser pequeno, mas o seu estado será extremo. Aleluia! É Deus. Seu princípio pode ser pequeno, mas o seu final vai crescer como um extremo! Aleluia. É Deus.
Aleluia. O teu final vai ser o céu, pastor. Não adianta, pastor. A mão do Senhor. É Deus. Aleluia. Aleluia. É Deus. Aleluia. É, papai. Preciso deixar para você a sua meditação. Segundo Reis 4, verso 38. Qual o título que Deus tem? Segunda Reis 4, do 38 ao 41. Vou deixar. Voltando a descer a Gilgal. Havia fome na terra. Os filhos dos profetas estavam sentados na presença de seu rosto. Foi a panela grande do povo para o caldo, de erva para os filhos dos profetas. Para que o caldo? Para os filhos dos profetas. Então um saiu ao campo a apanhar erva e achou uma barra brava, e colheu dela uma capa cheia de coloquinhas, e veio e cortou na panela do caldo, porque não a conhecia. Assim tiraram de comer para os olhos, e sucedeu que comendo eles daquele caldo, clamaram e disseram: homem de Deus, a morte na panela, e não puderam comer, porém, ele disse: trazei farinha, e deitou na panela, e disse: tirai para o povo, tirai a comer para o povo. Então, não havia mal nenhum na panela. Glória! Você, Deus, glória! Amém. Deus falou do sal, você está entendendo que Deus falou de alimento, de escondimento. Deus falou do sal, Deus falou do fermento para salvar a massa, Deus falou de sair do padeiro, Deus falou de salvar a massa. Ele está dizendo o seguinte agora: quando Eliseu chega em Gilgal, ele estava traído do encontro com a Sulamita, que tinha ressuscitado o filho dela. Ele volta a Gilgal, e quando ele chega em Gilgal, a fome estava instaurada. Segundo a Bíblia, essa fome durou 7 anos. E quando ele chega em Gilgal, que havia fome, que estava aquela crise, ele planta no meio da crise. O rapaz que estava lá só discípulos, só aprendices, fizeram isso. Ele manda os seus liderados colocar a panela grande do fogo. Se ele falasse colocar a panela no fogo, eu passava direto dessa mensagem. Mas, pastor Leão, quando ele diz bota a panela grande, ele mandou colocar a panela grande porque tinha panela pequena. Eu estou falando de um momento de crise, e Deus está dizendo: na hora da crise, que panela você coloca no fogo, filho? A pequena, porque a sua fé é pequena. Deus disse assim: coloca a panela grande. Eu acredito que os discípulos falaram assim: meu líder não está entendendo, ele está vindo da casa da sua vida, casa de fartura, e chega aqui em Gilgal onde estamos de fome. Eu acho que ele já está respirando cidade da prosperidade, porque aqui é fome, não tem o que comer. Botar uma panela grande no fogo, sendo que a gente não tem o que comer, a palavra de um líder consegue enxergar, ele tem que enxergar além da circunstância, além da crise. A crise estava instaurada. Na crise, a sua posição, líder, é que vai decidir seus liderados. É a sua atitude. Que toda crise é uma oportunidade para o crescimento. Então é a hora de crescer. Os liderados estão olhando e dizendo assim: será que o meu pastor está louco? Ele disse: bota a panela grande. Quando mandou botar a panela grande, o rapaz foi buscar um vegetal. Ele está ensinando, ele dá aula no meio da crise. Vai ter os seus
as intenções. Que o evangelho não é para as intenções, o evangelho para liderar, você tem que estar capacitado. Davi recebeu o campo para reinar, não tem como troco, não. Foi o treinamento, querido. Quanto tempo que o diabo levou para ser pastor da igreja? 8 anos. Ficava no carro, levava só a esposa. Primeiro pastor levava da igreja dele, depois dele a esposa. Está lá. Poderia ter desistido. Outro já chamava para ser pastor em outro lugar, se tivesse em outro lugar, já era a morte, o Jesus. Ele Deus, lá. Era alguma coisa que ele faz. Mas ficou ali. Quando ele olhou, o pepino, que não era pepino, a aparência era boa. Fica comigo, a aparência era boa. A aparência era boa, porém venenosa. Agora, me chama a atenção, pastor Baixo, aqui, ele colocou na sopa. E o pessoal comeu. Não comeu? A Bíblia diz que eles comeram. Alguns deixaram de comer. Aí dentro do testigo aí, evangelho, diz assim, morto de Nazaré, cara disse. Glória a Deus. Aleluia. Porque alguém tem que ter o paladar apurado. Alguém tem que dar noção para dizer, peraí, isso é culpa não, isso é palavra não. Isso aí não, parece, mas não é, Senhor. Isso é palavra, mas aparece primeiro, que é algo que parece. Glória a Deus. Parece. E tem um monte de gente aí que é tudo isso, parece. Parece que é tudo. Parece que é feia. Pega o seu cigarro, pega o cigarro no bolso. Não. É agora. Eu não sei, estou trazendo vocês para outro lugar. Está melhor. Tantas vezes, Senhor. Pô, da igreja católica, esse cara não foi batizado, ele não toma rocha. Pega um carro, vai lá casar lá, dá uma decisão de batismo, vai para a aula de batismo, vai fazer. A gente quer ver esse cara de um dia para o outro. Não, pastor, não tem lugar para casar aí, sabe ninguém quer vir casar, e se for casar, não quer nem casar. Aí fica ser melhor do que ele. Cara, que ele não é verdadeiro, que não vai descansar. É por isso. A aparência é boa, porém é veneno. Mas talvez, um paladar apurado, temos que ter vivendo do outro da favela. Temos que gritar. Aquelas portas, não temos que nos calar. Veneno na favela. Igreja é favela. Está maluco? Igreja é favela. Favela aqui é referencial de alimento. Quando alguém está com fome, lembra de favela. Tem que vir para a igreja. Aí o cara vem para a igreja. O problema é o alimento que está dentro da favela. Está envenenado ou não? É, Deus. Difícil, motivo, falta de atenção, falta de discernimento, e por causa de falta de atenção e discernimento, vidas estão sendo colocadas em risco. Estão pensando que vão para o céu, visando o pão. Se fosse que eu me cobrar só dele ou de mim, tudo bem, mas não. Essas vidas só teriam perdido por falta de Deus. Se quando líder houver morte na sua favela, essa comida contaminada de seus irmãos, essa comida contaminada de sua panela, aí você vai dar para o seu irmão, o que você vai fazer?
Aqui não foi. Todos os gravetos. Só você chegar, tu vai dizer. Aí ele disse, não estou entendendo o que você fala, não. Não estou entendendo o que você fala. Quando pergunta a sua filha onde foi, quando foi e por quê. Agora, se o senhor quer que a gente trata dela, diz o rapaz, eu posso chegar aqui. O senhor nunca comprou o namoro dela. O senhor nunca foi com ela no lugar de mim. Pelo que ela passou para a gente, o senhor nunca foi o pai de ela, nunca se aproximou. Disse para ela que quando isso acontecesse, ela iria ser expulsa de casa e ia tomar uma fora. Por isso, o senhor soube um pouco do senhor, que agora ele vem para cá. Então, quando o caldo está envenenado, ele confia em você. E qual é a sua atitude como líder? Essa mensagem mostra que, aparentemente, toda comida precisará ser jogada fora. E que devemos começar tudo de novo. Agora não é falar nada, é falar sopa. Deus abençoe o cara do seu lado, diga que salva a sopa. Salva a sopa. Salva a sopa. Acabou, gente. Salvar a sopa. Aleluia. Era fazer o seguinte, meu pai, eu queria, estava com a panela fora, e essa panela de lá, tirei a sopa, e dava uma forma desse cara aqui, e ele não tudo. Mas se cara que comer, ele morrer. E quem não comeu, ele disse assim, vou contar para a família, eu chego aqui, e ele não tudo. Existe pessoas esperando a tua palavra, uma decisão, vai depois contar como é que você recebeu. Então ele é Deus que mostra, aleluia, que quem é salvo, quem tem visão de Deus, faz o seguinte, Deus chama família. O presbítero era batista, o presbítero era gótico, o profético, quando ele fala Maria, que não consegue te cumprir, não consegue te perdoar, te falar tudo. Não, ele chama família do conceito profético. Porque na frente da família vai representar Jesus Cristo, o pão vivo, que versão do céu, que julga todo o veneno da nossa vida. O que fazer quando a igreja está envenenada? Quando a sopa da igreja está envenenada? Ele já nos mostra, não derrama o caldo, não torna o caldo, bota a farinha, e se eu boto farinha no caldo, se eu fazer no caldo, vai tornar mais farinha. Isso é assustador, mas é a Bíblia. O caldo vai engrossar, mas não vai entornar. Joga no fora e diz, não, o que eu faço com esse caldo? Todo mundo olhando, até o cara que tirou isso daquilo. O que vai fazer com isso? A panela vai ser vista como ser quebrada. O caldo diz que você jogado no chão. E os envenenados dizem que vão morrer. Cadê o cara que vamos escolher? Ai, vai ter gente naquele dia que vai dizer que meu pastor tinha que ter sido no mercado. Meu pastor tinha que ter avisado que eu não podia. Ele era meu amigo, mas não poderia deixar de falar a verdade. Amém? É, papai. Para uma igreja cheia. Esse governo que existe ali. Como está essa semana? Você sabe. Amém. Você sabe, É, Deus. Aleluia. É sal, aleluia. Deus chama uma palavra profética. Ei, sabe o que Deus está dizendo aqui? Esse ouro. Deus está dizendo que tem veneno na sua sopa, que tem. A gente sabe que tem. Deus está dizendo, eu vou te dar hoje uma palavra profética que vai neutralizar a força desse veneno. A sopa não vai ser jogada fora. A panela não vai ser quebrada, não vai quebrar. O caldo não vai ser jogado fora. E a pessoa que errou vai ser comido de forma, vai ser tratado. Porque aquela sopa, aquela culpa
Deus poderoso. Aleluia. Eu creio. Aleluia. Aleluia! Eu creio, Pai. Eu creio, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Preciso, Pai. Eu tomo posse nesta manhã já tarde, meu Pai. Muito obrigado. Eu recebo, Pai. Eu recebo, meu Pai. Em nome de Jesus, Pai. Ajuda, Jesus. Havia trevas, havia abismo. E Deus disse assim, que há uma forma nessa terra. Ela teve forma. Deus disse assim, que essa terra vazia seja cheia. Deus! Ele disse, o abismo não existe mais. Fique as trevas agora. Eu chamo a existência à luz. Aí quando Deus chamou o marido, ele solta as narinas do homem. Deus está dizendo, eu estou procurando o poder criador, o poder criativo é em você. Agora quem vai fazer a existência é você. Meu Deus, aleluia! Meu Pai, aleluia! Meu Deus! Aleluia! Deus, aleluia! Meu Pai. Eu sinto que as forças estranhas agora, Meu Pai. elas estão sendo subjugadas ao senhorio de Jesus. E Deus está começando a exterminar o seu ministério da sua vida. Pai, eu creio, Pai, eu creio. Tomo posse, meu Pai. Deus, aleluia! Glória, 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 glória! Oh, Espírito Santo, aleluia! Deus poderoso! Eu estou curando a sua alma. Oh, aleluia, Jesus, entra aí, Pai. Entra aí, Jesus. Eu estou curando a sua alma. E quem está próximo a você, você falou, Deus está dizendo que você está saindo aqui. Não tanto de gente é pedida. Nada mais vai te parar. Essas coisinhas vão ficar para trás. Da medida que cometeu o seu parede ou muralha. Se você não consegue resolver esse problema agora, nós esse problema, Deus está dizendo, passa para outro, porque esse não cuidaria. Meu Deus, aleluia! Esse veneno não vai te matar. Creio, Pai. Meu Deus. E se você está pensando, Meu Pai. que debaixo do fogo todo mundo está envenenado. Deus está dizendo, eu vou levantar alguém com paladar apurado. Meu Pai. Aleluia. Alguém que ainda tem um paladar apurado. Sim, meu Deus. Alguém que ainda tem saber o que é veneno e o que não é veneno. E vai te procurar e vai dizer, meu pastor, tem algo acontecendo. Que parece que é de Deus, mas não é. Meu Deus, aleluia, me ajuda, Pai. Enquanto essa crise chegar, Deus está dizendo que eu vou fazer dessa crise uma oportunidade para você ensinar aos seus discípulos, para você ensinar ao povo que eu coloquei, para você ensinar essa massa que na crise nós podemos chamar a existência um milagre. Sua igreja não vai deixar, ela vai crescer. Glória a Deus, eu creio. Glória a Deus. Como Jesus. E você tem que ter, você é um projeto de Deus. E de um projeto de Deus precisa vir um investimento. Pessoas vão investir no seu chamado. Vão investir no seu ministério. Isso não ter. Vão chegar para você e vão dizer, Deus te mandou. Deus está me
Aleluia. Deus me mandou, me tocou. Eu estou fazendo isso porque eu te amo. Eu estou fazendo isso porque eu vejo Deus na tua vida. Tem uma pessoa que me deu um presente e disse assim, pastor, eu gostaria de ter o meu pai para presentear. Mas hoje eu me regozijo em ter o Senhor como amigo e o reconheço como pai. E ele chegou para mim e me deu um presente. Eu falei assim, meu Deus, que esse filho tem certeza disso, pastor. Toda certeza. Deus está aqui. Ele tem presente para dar para você. Ele já tinha feito você. Já estava. Amém. Ele já disse para você. Que tem pai em Deus, mas que você não vai existir. Tem profecia que o diabo que a sua data marcada. As máscaras serão tiradas. Preparadas. Porque tem muita gente ferida que vai chegar debaixo da sua proteção. Oh, aleluia. Porque Deus vai começar a descortinar as pessoas que estão debaixo de julgo. Isso aqui é oração contrária a Deus. Deus vai trazer para a gente boa. Meu Deus, Messias. Quando ele chegar, ouça ele, não dê veredito sobre o local onde ele veio. Mas cuide dessa pessoa que está literalmente envenenada. Meu Deus, aleluia, Pai. Está tomando golpe, ela vai desconfiar de você. Porque ele veio de lugar de desconfiança. Meu Pai, Pai Jesus. Mas com o tempo, andando contigo, essa pessoa vai ver o teu caráter. Meu Pai. E Deus vai revelar a ele quem é você. Muito obrigado, Jesus. E o que ele tem para você. Muito obrigado. Estou te entregando aqui uma profecia que está aqui diante. Aleluia. É um bolo que Deus está mandando te entregar. Glória. Aleluia. Eu vejo um carro prata, 4 portas. É um carro muito bonito, eu não sei qual é a marca ou o modelo. Eu vejo lá dentro. Meu Pai. Carro porta e uma família saindo do carro. O casal banco da frente e filhos à frente. Meu Pai, aleluia. Essas pessoas saem, sentam no último banco do teu ministério. Meu Deus. E quando acabar o culto, essas pessoas vão embora. Isso vai acontecer por esses dias. Meu Pai, amado. Depois eles vão voltar. Porque vão dizer, estivemos aqui, orando a Deus. E Deus mandou que ficássemos aqui. Meu Pai. Meu Deus, aleluia. Por esse Deus que aqui está, Ele vai honrar. Pai. São pessoas que foram envenenadas. Mas são pessoas sérias. Que brincaram com esse Deus. Deus vai trazer para vocês na quando ele chegar, Deus vai falar, por isso que eu te levei para aquele para entender que tu és porque toda a parceria do inferno vai se afastar de você. É, Pai, em nome de Jesus. Não tem que chegar de novo. O próprio Deus está dizendo, chegou o tempo É, Jesus. de afastar dessas pessoas. Aleluia. Deus está aqui. É, Jesus, eu creio, Pai. Falando para você que Ele vai te honrar. Meu Pai. Ele vai te honrar. Meu Deus, aleluia, eu creio. Creio. O portal que você não botou, de não fechar, é porque é Deus na tua vida. Meu Deus, aleluia. Ele Aleluia. vai tratar você, meu pastor. Eu vou conversar com o pastor Jorge, com o nosso pastor Paulo, e com você que é pastor. E se você quiser, vamos ver no Rio de Janeiro. Entre nós três aqui, sem história. Vamos fazer um retiro espiritual só para a gente. É verdade, Pai, aleluia. Se você 3 dias não, pastor Jorge, no sábado, chama um sítio e vamos lá no sábado. É, Jesus. Entre nós, de chinela, e entre nós.
Jesus. ser curado, está curado. É, papai. Quando ser curado, está curado. É, Jesus. Quando resolver excluir nossos ouvidos, nossas veias, para que possam ser coisas abençoadas para a história. É verdade, Pai. Aleluia. Remédio, eu tenho remédio, que já me serviu quando eu tive a dor, você nasceu agora. É verdade. E passou o dia junto. É, Jesus. E Deus vai fazer a nossa vida. Glória a Deus, Pai. Mistério renovado, Senhor. Glória a Deus. A meta de algum deles já está decidida. Aleluia. Que você tenha um posto de referência dele lá no seu bairro, porque ele pode entrar na favela, ele precisa de você. É, Jesus. Aleluia. Ele pode falar com o pobre, ele precisa de mim, você. É, Pai, nos ajuda aí. Deus quer pegar todo mundo, para você ser o porta-voz dele. Vender o material, vender a propaganda. Só que Deus já nos tirou do jugo das trevas há muito tempo. É, Nós vamos ficar no jugo de homens perversados, envenenados. Que é uma palavra profética. Eu recebo nessa tarde, Pai. Pai, eu sou por esse dia. Sim, meu Deus, muito obrigado. Eu por essa manhã, nessa tarde. Obrigado. Eu sou por tudo que o Senhor fez aqui. Pelo café da Muito comunhão, obrigado, Jesus. pela faculdade, pelas palavras do portador de deficiência, Obrigado. pelo louvor, pelo ministério. Muito obrigado, Senhor Deus, porque a nossa alma está alimentada. Ah, Pai, é verdade, Pai. Nossa alma está daqui com o norte. Muito obrigado, Jesus. Eu tenho certeza que muitas mensagens o Senhor deixou aqui. É, Pai. Eu tenho certeza que muitas mensagens para nossos cultos, Ai, eu recebendo muitas mensagens nessa hora. Ô, Jesus. Nos ajuda mesmo, Pai. Pai, abençoe meu coração, Pai. Sim, meu Deus. Aleluia. Claro, Pai. Os nossos lábios, para pessoas que se apresentaram a gente, tem algo do Senhor. É verdade, ó Pai. Eu creio, Pai. Eu não posso. Para que o Jesus Ô, Jesus. liberar Ô, necessidades, fica difícil. oh, meu Pai, é verdade. Existe um Deus, Senhor, que tem deixado muitos líderes cativados. É a necessidade. Quando paramos diante da necessidade, ou seja, nossos sonhos, nossos projetos param, É, por Pai. falta de recursos, Sim, meu Deus. recursos financeiros, mas em nome do Senhor agora. É, Pai. Eu quero no teu nome ministrar uma palavra profética como Eliseu diz. É, meu Pai. E chamar a existência os recursos para um trabalho sério. Nós não vamos ficar na chave de baixo, preocupados, Senhor, como Jesus. Nós precisamos, Deus, dessa resposta tua, Pai. É verdade. Precisamos, É, Pai. meu Pai. Precisamos, Pai. Porque, meu Deus, às vezes nós temos como nos expor. E o errado é se expor, não. Errado é se expor diante de pessoas erradas. É verdade, Pai. Então, supre as nossas necessidades. Supre sim, Pai, nesta tarde, Pai. Supre as Obrigado. necessidades de cada uma. Tu sabe da nossa Se tem necessidade, passando Pai. dificuldade nessa área. Sim, meu Pai. Tu sabe que aqui são pessoas trabalhadoras. É, Jesus. São pessoas que se encostaram É, para dizer assim, não quero mais nada. Não, Deus. é verdade, Pai. Aqui tem pessoas que não foram bem sucedidas numa área, resolveram ser líderes. Não, meu Pai. É, Jesus. Aleluia. Glória a Deus, Pai. É verdade. Pedro foi preso por causa do seu chamado. Sim, meu Pai. Toma aí, Pai. E quando ele estava naquela cadeia, alguém disse assim: amanhã você vai ser sepultado, você vai ser morto. Diabo! E Pedro disse: tá bom, eu vou dormir. Como é que é? Você está maluco? Tu vai dormir? Você vai ser sepultado amanhã de manhã. Ele disse: eu vou dormir, eu vou descansar. Por que Pedro descansaria às vésperas da execução? Meu Deus, muitas coisas têm me tirado do sono. É, Pai. Ameaça de execução, ameaça de não poder honrar com o compromisso, com pagamento, com aluguel, com a compra, com isso, com aquilo, com o investimento. É verdade, Pai. Quantos filhos estão sofrendo dizendo assim: eu quero ter tudo, eles têm para o pai,
que supre com excelência. É, meu Pai. Nós estamos precisando sorrir. É, Jesus. E eu falo do Senhor sorrir pelos nossos testemunhos. Não sabemos dos outros. Não queremos viver como testemunhos do passado, Senhor. Eu te peço aqui nesse lugar. Mas não o sobrenatural. Aleluia! É, meu Pai, faz sim, meu Pai. Nós clamamos a Ti. Aqui nós trabalhamos. Nós não clamamos a banda. Nós não temos um ministério ao outro. Nós não servimos a palavra. Servimos a Ti, Senhor. Cuidado, palavras que o Ti aqui nessa manhã. É Deus! Aleluia! Meu Deus, nos ajude. Surpreende esse irmão que apresentou. Sim, meu Pai. Surpreende. É verdade. Surpreende. Aleluia. Supre para sobrar. Supre para ele passear. É, meu Pai. Supre para ele sorrir. Sim, meu Pai, me ajuda. Deus, os irmãos estão entendendo a cara do que já foi feito. Traz-nos alegria. Vocês estão precisando dessa motivação da É sua verdade, Pai, eu preciso, Pai. em nome de Jesus. Sim, meu Pai, eu preciso. Supre Deus. E nós vamos fazer como Pedro. É, Quando alguém acordou de madrugada e disse, cara, você vai ser executado daqui a algumas horas. Pai. Você está preso e vai ser executado. Sim, meu Pai. Ele disse, deixa eu dormir. Por que dormir? É, Pai. Porque se o meu chamado me colocou na prisão, o meu chamado vai me colocar em Nós acreditamos no chamado que você tem na vida. Tem gente que está em por causa do seu chamado. Sim, meu Deus. Mas por causa do seu chamado, Deus vai te tirar desse acerto agora. Eu creio, Pai, em nome de Jesus. Vai esse nome. Eu creio, Pai, em nome de Jesus. Deus vai rebater essa crítica. É, Pai, toma na tua Deus vai jogar por terra distante. Sim, meu Pai. Você só está nessa luta por causa do seu chamado. Sim, meu Pai. Se você não tivesse lutando, vai lutar nessa luta. Se não tivesse na glória, vai lutar nessa luta. Mas por causa do chamado, Sim, meu Pai. tu está aí pagando esse preço. Aleluia. Mas o anjo do Senhor entra na tua frente agora. É, Deus. Se quiser convencer essa luta, fica para cá. Ela vai falar. É, meu Pai. Quando entraram na casa de Ló e disseram, Ló, essa briga é nossa. Pega a tua família e foge. Deus dá um escape agora à nossa família. É, meu Pai. Dá um escape agora. Assim, meu Pai, elas precisam. Eu estou orando por muitas pessoas. É, Pai. Eu estou falando por muitas forças aqui que estão concordando. É, meu Pai, em nome de Jesus. Estamos chegando ao final do ano. E esse ano, É, meu Pai. assim como ele divisa no dia 31 à meia-noite, Sim, meu Pai. 31 à meia-noite tem que estar encerrada todas as dívidas de 2001. Meu Deus. Todas as dívidas de 2012 vai ficar em 2012. Em nome de Jesus. Pai, aqui tem uma pessoa É, meu Pai. que está precisando agora estar pelo telefone. É, Pai. E que ligou para cá pedindo oração ao bispo. É, E Jesus. queremos como igreja, como sal, Sim, meu Pai. como quem tira o cervejo, É, Pai. como quem tem uma palavra profética quando o caldo está azedo ou envenenado. Sim, meu Pai. Dizer para a parte de Jesus Cristo traz saúde a essa pessoa agora. Meu Deus, aleluia. É, Deus. Toma em retirada, porque esse corpo não é seu, essa vida não é sua, é a igreja do Senhor, agora obrigado a autoridade para a igreja. Sim, meu Deus. Toma A aí. igreja nos posicionamos para dizer para você, em eternidade o Senhor se realiza. Em nome de Jesus, Pai, toma aí. Seja agora queimada. E toda sequela neutralizada agora. É, Pai. Que os anticorpos agora, em nome de Jesus, tome a sua atuação. Sim, meu Pai. Em nome de Jesus, toda bactéria, É, meu Pai. todo Queima. mal, que originou essa enfermidade, Meu Pai. nós vamos falar em nome de Jesus.
Cura essa gente. É, Deus. Cura todos Jesus. Cura, Pai. Boa igreja. A igreja tem glorifica o nome do Senhor. Aleluia.